Vou falar um pouco para vocês sobre domicílio. Vamos conversar aí sobre domicílio, né? Ponto bastante cobrado em prova, né? Para que eu chamo a atenção aqui geralmente, né? Quais são os tópicos que eu chamo a atenção aqui? O domicílio civil, ele não pode ser confundido com o mero conceito de residência. Tá? Aqui o conceito é um conceito mais estrito, mais específico, não é um conceito tão amplo. Ah, mas como que eu vou distinguir domicílio de residência? Sempre achei que era a mesma coisa, né? Muitas vezes eu me confundo até em questões que eu já fiz. É comum o candidato demorar a fixar um pouco esse entendimento. Mas o que vocês precisam perceber para compreender, em definitivo, o conceito de domicílio conforme está definido no Código Civil? Domicílio envolve o quê? A fixação num local, tá? Existe esse elemento físico, com um status definitivo. Há um ânimo de definitividade, um ânimo de permanecer ali. Então, domicílio significa o quê? Abarca a ideia de residência, tá? Abarca a ideia daquele local em que nós estamos morando e nós estamos vivendo, mas com um ânimo definitivo. De tal modo que eu não posso considerar um quarto de hotel, onde estou passando as minhas férias, como domicílio, porque eu não tenho a intenção de ali permanecer. Não há esse ânimo definitivo. Então esse é o aspecto principal que vocês precisam fixar. É isso que geralmente é cobrado nos concursos quando se fala dessa concepção de domicílio. Então o domicílio envolve o quê? A residência com o ânimo definitivo. É por isso que quartos de hotéis, pensões, trailers, motorhomes não são considerados domicílios para fins de direito civil. Não se encaixa ali o conceito de domicílio civil. Não confundam com aquele conceito lá da Constituição de casa. Lá sim é um conceito amplo. A casa, para fins de proteção individual, proteção da liberdade, por exemplo, ela sim recebe uma interpretação mais ampliativa, de acordo com a Constituição. Aqui não, aqui nós estamos tratando do domicílio civil, que envolve sempre a presença desse ânimo de definitividade, essa intenção de ali permanecer por tempo indeterminado. Vamos ao artigo 70 do Código Civil, e vocês vão ver pela leitura desse artigo que esse conceito está muito bem absorvido pelo Código Civil. O domicílio da pessoa natural, vejam, não estamos falando aqui da pessoa jurídica, tá? O domicílio da pessoa natural é o lugar, ou seja, o locus, há o elemento físico aqui, onde ela estabelece a sua residência com ânimo definitivo. Então está aí, ó, conceito bem explicadinho no artigo 70 do nosso Código Civil. Quais são as espécies de domicílio que vocês vão encontrar na nossa legislação? O primeiro e mais básico, que hoje para a gente é o mais comum para a maioria das pessoas, é o domicílio voluntário. Aquele escolhido livremente pelas pessoas. Por exemplo, eu, como pessoa absolutamente capaz, né, adulta, eu escolho livremente o meu domicílio. Né? Então, eu sou professor do Energia, eu vou escolher o meu domicílio. Eu vou morar na rua tal, na casa tal, do número tal. Ali eu fixo a minha residência com ânimo definitivo. Tá? Mas eu posso ainda continuar vivendo na casa de um parente também. É por isso que se trabalha com a ideia de pluralidade de domicílios. Os domicílios voluntários, o domicílio voluntário, ele pode ter esse caráter múltiplo. Vejam o que diz o artigo 71 do Código. Se, porém, a pessoa natural tiver diversas residências, onde alternadamente viva, considerar-se-á domicílio seu qualquer delas. Peguem, sei lá, um jovem, um adolescente, uma adolescente que está começando a namorar, né? O namoro
ficou mais sério, passa a conviver mais tempo com o seu namorado ou sua namorada, e aí passa, sei lá, 3 dias na casa dos pais e o restante da semana na casa do seu namorado. Passa a viver lá, passa a conviver ali. Né? Esse lugar pode ser considerado também um domicílio. São diversas residências onde alternadamente a pessoa vive. Né? Então a gente pode encontrar vários exemplos na nossa realidade que contemplam essa concepção de domicílio múltiplo. O domicílio voluntário pode ser múltiplo. Vejam, há também a ideia de domicílio profissional, bastante importante para o nosso código. Vamos ao artigo 72. É também domicílio da pessoa natural quanto às relações concernentes à profissão. Prestem atenção nessa ressalva, feita pela lei, apenas em relação às relações concernentes à profissão, o lugar onde esta é exercida. Peguem o caso do médico ou do advogado, que são profissionais liberais. Eles têm o seu consultório e têm o seu escritório, enfim, e também a sua residência. Então, eles têm, para fins de domicílio profissional, o consultório, o escritório, como domicílio fixado. Então, por exemplo, o médico ele vai receber as contas, os boletos relativos ao exercício da sua profissão, conta de... o pagamento da sua anuidade, né, para o seu conselho profissional, né, cobranças dos planos de saúde, enfim, né, ele vai receber no seu consultório. Ali é considerado domicílio para fins de relações profissionais. Tá? Se a pessoa exercitar a profissão em lugares diversos, como acontece também com esses mesmos profissionais que eu mencionei aqui, cada um deles constituirá domicílio para as relações que lhe corresponderem. Então vejam, o código abarca essa ideia da pluralidade, da multiplicidade dos domicílios. Porque o domicílio, tanto o domicílio voluntário, né, particular, individual, pode ser múltiplo, quanto o domicílio profissional também pode ser múltiplo. O código traz também uma concepção de domicílio aparente. Se a pessoa não tem uma residência habitual, vai ser considerado domicílio dela aquele local onde ela for encontrada. Né? Então, vamos imaginar um caso mais extremo, mas que não é incomum na lide judicial. O sujeito não quer de forma nenhuma pagar pensão alimentícia para o seu dependente. O que ele faz? Ele simplesmente não tem domicílio fixo. Ele não fixa a residência em nenhum local. Um dia ele dorme na casa de um amigo, outro dia ele dorme na casa do outro. Né? Chega lá na casa do amigo, vim dormir aqui. Mas por que não? Estou fugindo aí da pensão alimentícia. Então, ele não tem uma residência fixa, ele não tem um domicílio habitual. Para esses casos, o código traz a concepção de domicílio aparente. Vejam o que diz o nosso artigo 73. Ter-se-á por domicílio da pessoa natural que não tem a residência habitual, o lugar onde for encontrada. Então, esse bonitão que eu citei aí, ele vai para fins de citação judicial. Onde que ele vai ser citado? Onde ele for encontrado. Né? Domicílio necessário. Aqui nós temos um tópico que sempre cai em prova. O que é o domicílio necessário? Ele é o contraposto do domicílio voluntário. Nesse caso, as pessoas naturais não têm a liberdade de escolher o seu domicílio. Claro que são casos excepcionais, justamente por serem casos excepcionais, são cobrados bastante em prova. Por isso que vocês precisam decorar esse artigo 76. Vamos ler com calma. Tem domicílio necessário o incapaz, nós vimos quem são os incapazes, o servidor público, o militar, o marítimo e o preso.
Esses têm domicílio necessário. Por que eles têm domicílio necessário? Claro, eles têm, ou eles são pessoas que estão sob tutela, que precisam ser protegidas, ou são pessoas que têm um vínculo institucional com o Estado, ou estão numa situação, né, de restrição de direitos bastante específica, né? Estão sob aquele regime específico de regulação. Então, o que diz o parágrafo único? Quais vão ser os domicílios dessas pessoas específicas aqui? Do servidor, do preso, do militar, do marítimo e também do incapaz. O domicílio do incapaz, bem fácil, é o do seu representante ou assistente. Então, o domicílio da criança de 10, 12 anos, 10, 11 anos, ou do adolescente acima de 12 anos, é o local em que ele reside com os seus representantes, né? É o domicílio do seu representante. Se hoje, por exemplo, eu resolver adotar uma criança, um incapaz, essa criança terá como domicílio o meu próprio domicílio, porque eu serei representante dela. O do servidor público, o lugar em que exercer permanentemente suas funções. Então, o sujeito é delegado da Receita Federal. Onde que ele exerce permanentemente as suas funções? Lá na sede da Receita Federal, naquela determinada repartição. Então, ali será o domicílio dele. O do militar, onde ele estiver servindo. E sendo da Marinha ou da Aeronáutica, prestem atenção nesse ponto aqui, cobrado bastante em prova, a sede do comando a que se encontrar imediatamente subordinado. Eu já vi o pessoal se confundindo. O marinheiro vai ser onde vai ser o sujeito da Marinha, né? Onde é que vai ser a sede dele? O da Aeronáutica, onde que é? Vejam, sede do comando a que se encontrar imediatamente subordinado. Prestem atenção, o do marítimo, onde o navio estiver matriculado. Notem, não é o servidor militar, tá? É o marítimo, onde o navio estiver matriculado. E o do preso, o lugar em que cumprir a sentença. Ali vai ser o domicílio dele, tá? Então, não dá para esquecer essas concepções. Domicílio aparente, domicílio necessário, importantíssimo, tá? E domicílio profissional. 3 conceitos que vocês precisam fixar. E por fim, nós temos outra concepção, também bastante comum, para aparecer em prova, que é a de domicílio convencional ou de eleição. Eu me lembro até hoje, ainda na faculdade, quando a gente começa a estudar a parte geral do Código Civil, isso há vários anos, né, quando eu me graduei, a gente confundia esse domicílio de eleição com o domicílio eleitoral, que tem nada a ver, tá? Só que até hoje as bancas, vira e mexe, tentam misturar essas concepções para confundir os nossos candidatos. Domicílio eleitoral, pessoal, é outra coisa. Para eu ter o meu título de eleitor em Florianópolis, né, eu preciso estar residindo aqui. Não tem nada a ver com o domicílio de eleição. A leitura do artigo 78 vai convencer vocês disso. Olha só. Nos contratos escritos, poderão os contratantes especificar domicílio onde se exercitem e cumpram os direitos e obrigações deles resultantes. Então, esse é domicílio de eleição. O domicílio de eleição, ele é criado via cláusula contratual estabelecida pelos contratantes e escrita no contrato. Então, eu faço lá um contrato com uma incorporadora imobiliária. Ela vai construir lá um prédio, eu estou comprando um apartamento. Vocês vão ver que vem ali no contrato o domicílio de eleição para resolução, por exemplo, de litígios decorrentes daquele contrato. Isso é domicílio de eleição, tá? Ele envolve o quê? Uma cláusula contratual. Então não tem nada a ver com domicílio eleitoral, não tem nada a ver com justiça eleitoral, não tem nada a ver com direito de voto e exercício da cidadania. Tá bem? Em relação às pessoas jurídicas, elas também têm domicílio? Sim, sim. Para elas nós temos uma regulação específica ali no artigo 75. Lembrem-se que a União, os estados, os municípios, o Distrito Federal, enfim, são também pessoas jurídicas, são pessoas jurídicas de direito público. Nós falamos sobre pessoas jurídicas no nosso encontro anterior.
Ora, se são pessoas jurídicas, obviamente que também vão possuir domicílios. Quais são? O da União é o Distrito Federal, lá é o domicílio da União. Dos estados e territórios, as suas capitais. E do município, o lugar onde funcione a administração municipal. Bem fácil, né? E das demais pessoas jurídicas, pessoal, inclusive sociedades comerciais, fundações, associações. Vejam qual a resposta que o Código dá para a gente. Artigo 75, inciso 4º. Das demais pessoas jurídicas, o lugar onde funcionarem as respectivas diretorias e administrações, ou onde elegerem domicílio especial no seu estatuto ou nos atos constitutivos. Então, por exemplo, qual é o domicílio, sei lá, das Casas Bahia? Qual vai ser o domicílio das Casas Bahia? Nós vamos ver, né, o lugar onde funcionarem as suas respectivas diretorias e administrações. Ou a gente vai ver se os seus estatutos definem um outro domicílio. O fato é que as pessoas jurídicas também possuem domicílio. Vamos lá para o parágrafo 1º do 75. Tendo a pessoa jurídica diversos estabelecimentos em lugares diferentes, cada um deles será considerado domicílio para os atos nele praticados. Aqui vocês não podem esquecer, em relação aos atos que são praticados pelas pessoas jurídicas que possuem vários estabelecimentos, a gente pode recuperar o exemplo das próprias Casas Bahia mesmo, aí os locais onde estão situados esses estabelecimentos são considerados municípios, tá? Então, você pega aí grandes empresas, como as Casas Bahia mesmo, Magazine Luiza, Lojas Renner, são pessoas jurídicas que têm estabelecimentos espalhados pelo Brasil. Então, em relação aos atos praticados naquele local, o domicílio é considerado a localização do próprio estabelecimento. Parágrafo 2º. Se a administração ou diretoria tiver sede no estrangeiro, haver-se-á por domicílio da pessoa jurídica, no tocante às obrigações contraídas por cada uma das suas agências, o lugar do estabelecimento no Brasil a que ela corresponder. Aqui o Código está contemplando aquelas hipóteses em que você tem aquelas multinacionais, né, empresas que atuam no Brasil, mas que têm sede no estrangeiro, né? Então, elas serão, por exemplo, citadas para responder pelas suas obrigações no lugar do estabelecimento aqui no Brasil que corresponder a suas agências, tá? Bom, lá no artigo 77, o Código fala do agente diplomático. O agente diplomático no Brasil, que, citado no estrangeiro, alegar extraterritorialidade, sem designar onde tem no país o seu domicílio, poderá ser demandado no Distrito Federal ou no último ponto do território brasileiro onde o teve. Vamos fazer uma questãozinha? Essa questão de diplomata é bem fácil, né? Só uma leitura rápida ali. Prova de 2014, lá para Paraíba, prova para advogado. Os funcionários públicos, a gente não usa mais essa expressão, né, funcionário público, a gente usa servidor público. Mas vamos lá. Os funcionários públicos têm-se por domiciliados no local onde exercem suas funções. Esse é um exemplo olha que fácil, a gente acabou de ver, né? Domicílio legal, geral, voluntário, de eleição ou foro de eleição. Aqui é o domicílio legal, né? Aquele domicílio obrigatório, compulsório, legal, porque ele está definido na lei. Como eu falei, se eu sou um funcionário público, um servidor público, o meu domicílio é o local onde eu exerço de forma permanente as minhas funções. Vamos para mais uma questãozinha, prova recente, tá? TRF aqui da 4ª região, para analista. Acerca do domicílio, considere: 1. A União tem domicílio múltiplo no Distrito Federal e na capital de todos os estados da Federação onde houver procuradoria em funcionamento. Acabamos de ver também esse assunto. 2. Mesmo tendo a pessoa jurídica diversos estabelecimentos em lugares diferentes, apenas o lugar da sua sede é considerado o seu domicílio. Também vimos agora há pouquinho, né? 3. O servidor público tem domicílio necessário. Bem fácil essa. 4. Se a pessoa natural exercitar a profissão em lugares diversos,
terá domicílio apenas no lugar onde se concentrar sua principal atividade. E número 5, a pessoa natural que não tem a residência habitual considera-se domiciliada no lugar onde for encontrada. Bem, a número 5 está correta, então a gente já elimina a letra A, letra B, letra C. Ficamos entre D e E. Na D, nós temos ali a assertiva com 3 e 4. A 3 está correta? Sim, né? Então, já podemos marcar, né? 3 e 5, né? Na letra D ali. O servidor público ele tem o domicílio legal ou necessário e a pessoa natural, né, que não tem a residência habitual, considera-se domiciliada no lugar onde ela for encontrada. Então, correta aqui, letra D. Vamos para mais uma, aqui um casinho. Bem interessante essas questões de casinho, porque a gente consegue raciocinar bem, né, diante de uma situação fática. João, maior, natural de Vila Velha, casado com Marina, sob regime de comunhão total de bens, exerce a profissão de gerente em empresa comercial. No exercício de sua profissão, João atua nas cidades de Cariacica, Fundão e Guarapari. Peçanha, subordinado de João, pretende ajuizar a ação de indenização civil em face deste, sob a alegação de ter sofrido dano moral ocorrido no âmbito de suas atividades na empresa comercial. Nessa circunstância específica de interesse de Peçanha, para efeito de determinação do domicílio de João, de acordo com o Código Civil, é correto afirmar que aqui essa obrigação de reparar o dano decorre da sua própria atividade profissional, né? Então, o que a gente aprendeu agora há pouquinho? Vejam, o João, isso aqui não interessa, tá? Regime de comunhão de bens, isso não importa. É uma informação só que está ali para encher linguiça. O que interessa para a gente é o seguinte, ó, ele atua em Cariacica, Fundão e Guarapari, tá? Então, 3 locais aqui que ele atua profissionalmente. Então, qual que tem que ser a resposta correta? Olha só, letra A, né? Em razão da atividade concernente à profissão, Cariacica, Fundão e Guarapari podem ser considerados domicílio de João, tá? Se bem que aqui, a rigor, essa questãozinha aqui envolve uma relação de trabalho, né? Então aqui é um dano moral, enfim, quem estuda direito do trabalho sabe, as ações trabalhistas têm que ser ajuizadas no local da prestação do serviço. Mas não vamos entrar nesses detalhes, não é isso que o examinador aqui quer. O que ele quer é que vocês saibam que, para fins de domicílio profissional, quando você exerce as suas atividades em vários municípios, todos eles são considerados domicílio para fins de cumprimento de obrigação decorrente da atividade profissional. Então, ficamos com letra A nessa questão. Vamos para fazer mais uma. João é aposentado e possui 3 residências. Habitualmente, de janeiro a abril, ele reside na casa de praia de seus pais, onde nasceu. De maio a agosto, na casa que já residia ao se aposentar. Vejam a ideia de pluralidade, né, de domicílios. E de setembro a dezembro, na sua mais antiga casa própria no campo. Nos termos do Código Civil Brasileiro, o domicílio de João é a localidade, A, apenas em que nasceu, B, de quaisquer das residências habituais, C, apenas em que residia ao se aposentar, ou D, apenas onde se encontra a residência que habitava há mais tempo. Bastante fácil essa aqui, né, pessoal? Multiplicidade de domicílios, quaisquer das suas residências habituais. Muito bem, então encerramos esse tópico sobre domicílio, né? E agora vamos seguir sobre bens públicos, prescrição e decadência, praticamente fechando o nosso conteúdo, né? Fechando essa pequena revisão para o conteúdo de direito civil do nosso concurso. Então, pessoal, vamos começar falando sobre... Bom, não cai estudo sobre bens para vocês, tá? Que a gente tem separado é a parte de bens públicos. Então, nós vamos falar aqui um pouquinho sobre bens. Primeira coisa, pessoal, a gente costuma confundir bens com patrimônio. Tá? Essa é uma confusão muito comum entre os alunos.
O patrimônio não pode ser confundido com um conceito de bens, tá? Porque o patrimônio ele envolve mais do que os bens, né? Você tem a gente pode falar inclusive no patrimônio genético, né? No nosso patrimônio cultural. Então, patrimônio é um conceito muito amplo que abarca, claro, os bens, né? Na nossa legislação, nós temos várias espécies de bens. Bens móveis, bens imóveis, os bens que são considerados imateriais. Nós temos aqueles conceitos de benfeitorias e pertenças também. Nada disso nós vamos abordar hoje. O que nós vamos abordar com vocês é o conceito de bens públicos. Mas, para a gente saber, ter uma boa noção, uma noção exata dos bens públicos, nós precisamos, obviamente, trabalhar algumas questões relativas aos bens como um todo. Então, vocês precisam saber, por exemplo, a distinção entre bens móveis e imóveis. Vamos lá para o artigo 79. São bens imóveis o solo e tudo quanto se lhe incorporar natural ou artificialmente. E são móveis, conforme o artigo 82, os bens suscetíveis de movimento próprio ou de remoção por força alheia, sem alteração da substância ou da destinação econômico-social. Então, por exemplo, os animais domésticos são considerados bens semoventes, suscetíveis de movimento próprio. Um automóvel é considerado um bem móvel, porque ele é suscetível de remoção por força alheia, sem que a sua substância seja alterada. O solo, e quando você incorpora algo a ele de maneira artificial, como por exemplo, quando você constrói sobre o solo um imóvel, você está criando, né, um novo bem imóvel, digamos assim, que vai se incorporar em definitivo ao solo, né? Nesse caso, pessoal, a gente precisa ter bem clara essa distinção entre bens móveis e bens imóveis, né? Essa incorporação pode ser natural, então você pode ter ali a incorporação, por exemplo, de árvores, plantas, enfim, ou artificial, é o caso de uma construção, né? Uma obra que vai resultar numa construção uma construção que vai resultar numa obra, melhor dizendo, né? É considerado também um bem imóvel, por acessão que a gente chama, né? Bem imóvel por acessão intelectual, ou seja, por vontade própria, né? Por vontade do indivíduo. Os bens públicos podem ser tanto bens móveis quanto bens imóveis, não vai haver distinção aí, né? Mas por que eles são bens públicos e por que eles não são bens particulares? Os bens públicos, eles vão ter um tratamento distinto. Eles são bens pertencentes à administração pública, tá? Muitas vezes a administração pública faz um uso privativo desses bens e em outras vezes esses bens têm um uso coletivizado, são bens de uso comum. É disso que o código vai tratar aqui. Então vocês não precisam confundir, tentar especular muito, quando se fala em bens públicos, se eles vão ser só bens móveis ou só bens imóveis. Não, existem bens públicos que são móveis, bens públicos que são imóveis. Não há problema aí. Mas como que a administração adquire os seus bens? Ela pode adquirir da mesma forma que os particulares adquirem, via alienação, por exemplo, né? A administração pode fazer um contrato de compra e venda, ela pode receber via doação, né? Ela pode incorporar via herança jacente, né? E ela adquire aí sim, por uma maneira bem específica, que só a administração pública pode utilizar, que é a desapropriação, né? Ou até mesmo o confisco. Então, em relação às formas de aquisição dos bens públicos, não há grandes distinções em relação à forma que os particulares adquirem os seus bens. Tá? O que vai distinguir mesmo os bens públicos dos bens particulares? E é isso que para isso que vocês precisam atentar, para essas características aqui dos bens públicos, tá? Características gerais dos bens públicos.
elas costumam aparecer em quase todas as provas em que se cobra esse tema. Tá? Então, muito comum cobrar isso aqui. Eu mesmo, quando faço as minhas provas, sou professor de Direito Administrativo também, quando eu faço as minhas provas e eu dou esse conteúdo de bens públicos, eu cobro bastante isso aqui. A primeira característica é a chamada inalienabilidade dos bens públicos, que não é absoluta, ao contrário do que muita gente pensa. Não quer dizer que um bem público jamais poderá ser alienado. Ele pode sim, desde que ele preencha alguns requisitos. Peguem um caso recente aqui, vamos pegar o caso da nossa localidade, aqui de Florianópolis. O aeroporto antigo, hoje ele está desativado, né? Na verdade, o que houve ali? Houve uma desafetação de bem público. Ele não tem mais aquela finalidade específica. Na medida que ele não tem mais aquela finalidade específica, ele pode, a princípio, ser alienado. A desafetação é uma característica básica dos bens, que é um requisito básico para que você possa alienar bens públicos. Então, a inalienabilidade ela é relativa. Em regra, você não pode alienar bens públicos, não pode vender, não pode doar, não pode trocar, mas, atendendo a alguns requisitos da lei, é possível fazê-lo. Outra característica, a impenhorabilidade, né? Os bens públicos não podem sofrer penhora. O que é a penhora? A penhora vai corresponder a uma fase num processo de execução para cumprimento de obrigação civil, que envolva patrimônio, né? O ônus do cumprimento da obrigação vai recair sobre o patrimônio, e no caso dos particulares, a penhora ela é viável na grande maioria das vezes. Se eu ficar devendo para alguém, essa pessoa pode me cobrar, caso eu não pague espontaneamente, ela vai me executar e pode, via ordem judicial, adentrar sobre o meu patrimônio e satisfazer o seu crédito, penhorando, por exemplo, um veículo meu, um automóvel. Ou seja, os meus bens não gozam dessa garantia da impenhorabilidade, mas os bens públicos, porque estão afetados ao interesse público, esses sim gozam, por isso que eles são impenhoráveis. É por isso que a administração pública vai cumprir as suas obrigações via pagamento de precatórios. Temos também a imprescritibilidade. O que é a imprescritibilidade? Já falar em imprescrição daqui a pouquinho. Mas a imprescritibilidade quer nos dizer o seguinte, que os bens públicos não podem ser adquiridos por uso capião. Até vou colocar aqui, ó. Bens públicos não são passíveis de uso capião. O que é o uso capião, ou a uso capião? É uma forma de aquisição da propriedade. Em razão da inércia do proprietário, em face do apossamento do seu bem por parte de outra pessoa, de terceiro, é possível se adquirir a propriedade. Então, por exemplo, eu pego essa caneta aqui, tá? Me apossei dessa caneta que pertence à escola. Passa-se um tempo, né? Ninguém busca retomar essa caneta, não há um esforço por parte do proprietário para a retomada, passaram-se alguns anos, eu adquiri essa caneta, via uso capião. É claro que o exemplo mais comum de uso capião são os bens imóveis, mas em relação aos bens públicos, nem os móveis, nem os imóveis são passíveis de uso capião. Ou seja, eu posso ocupar um terreno da administração pública por 20 anos que jamais poderei ser proprietário desse terreno. Jamais irei adquiri-lo por uso capião, porque a prescrição não corre nesse caso, a chamada prescrição aquisitiva, que é aquela em que reflete a passagem do tempo em que se conquista um direito, ela não se aplica aos bens públicos. Outra característica, a impossibilidade de oneração. Essa é uma característica que não aparece tanto em prova, mas vale a pena nós mencionarmos. O que é impossibilidade de oneração?
Significa que eu não posso dar um bem, conceder um bem público em garantia. Eu não posso, por exemplo, hipotecar um edifício público. Isso é vedado pela nossa legislação. Então, os bens públicos não podem sofrer oneração. Diferente dos bens particulares, não é? Bem particular, eu posso simplesmente pegar o meu apartamento, a minha casa e oferecer em garantia para um contrato, em um contrato. Então, essas são as características gerais. A partir daqui vocês vão conseguir se mover em relação em todas as nuances que envolvem os bens públicos na nossa legislação. Inalienabilidade relativa, impenhorabilidade, imprescritibilidade e impossibilidade de oneração. Vamos ao artigo 98 agora, vamos direto para a lei, vamos ver o que a lei nos diz sobre bens públicos. Artigo 98. São públicos os bens do domínio nacional pertencentes às pessoas jurídicas de direito público interno. Todos os outros são particulares, seja qual for a pessoa que pertencerem. Ponto importantíssimo, tá? Esse artigo 98, esse artigo 98 do Código Civil é bastante cobrado. O que são públicos? Os bens públicos são aqueles que pertencem às pessoas jurídicas de direito público interno. As autarquias, as fundações de direito público, aos estados, municípios, Distrito Federal e também à União. Esses bens são considerados públicos. Todos os demais, por exclusão, são considerados particulares, portanto não gozam daquelas garantias que a gente mencionou agora há pouco. Não são imprescritíveis, não são inalienáveis, por exemplo. Então, esses são os bens públicos de acordo com a nossa legislação. E aqui nós vamos ter uma classificação no artigo 99, também bastante presente nas provas objetivas, que vocês vão encarar. Então vamos dar uma lida. Artigo 99, são bens públicos. 1. Os de uso comum do povo, e aí o código exemplifica, tais como rios, mares, estradas, ruas e praças, avenidas, calçadas, esses são os bens de uso comum. Por que eles ganham essa classificação? O modo de fruição desses bens é diferente. Eles são usufruídos de maneira coletiva. Né? Quando nós caminhamos na rua, quando nós utilizamos uma estrada, estamos utilizando um bem público que é de uso comum. Além disso, temos os bens de uso especial. Também o código usa a técnica ali de exemplificar quais são esses bens de uso especial. Por que o uso especial? Porque eles estão afetados a um uso específico, a uma finalidade específica, tais como edifícios ou terrenos destinados a serviço ou estabelecimento da administração federal, estadual, territorial ou municipal, inclusive os de suas autarquias. Então, por exemplo, a sede das prefeituras nos municípios é considerado um bem de uso especial, não é um bem de uso comum. E, terceiro, os bens dominicais, que constituem o patrimônio das pessoas jurídicas de direito público, como objeto de direito pessoal real de cada uma dessas entidades. Os bens dominicais constituem aquilo que a gente chama de patrimônio disponível dessas pessoas jurídicas. Significa, inclusive, que eles podem ser alienados, né? Então, não dá para confundir com a possibilidade de uso capião, tá? Isso já apareceu em prova. Bens dominicais podem ser adquiridos via uso capião? Não, não é bem público. Ah, mas é disponível. Sim, mas eles são imprescritíveis. Tá? Eles estão desafetados, não há uma afetação específica para eles. Então, eles são bens que constituem patrimônio disponível das pessoas jurídicas de direito público. Né? Então, um exemplo de bem dominical, geralmente citado pela doutrina, são as terras devolutas, né? Aquelas terras que pertencem, por exemplo, aos estados, mas que não têm nenhuma finalidade específica, não estão afetadas para nenhuma finalidade específica. Parágrafo único, está ali, ó. Não dispondo a lei em contrário, considera-se dominicais os bens pertencentes às pessoas de direito público a que se tenha dado estrutura de direito privado. Muito bem. Ó, artigo 100, apenas reforçando o que a gente já tinha dito antes, pessoal. Os bens públicos de uso comum
do povo, e os de uso especial são inalienáveis enquanto conservarem a sua qualificação. Claro, na medida em que eles passarem para uma outra categoria, né? Na medida em que houver uma desafetação, eles podem ser alienados na forma que a lei determinar. Tá? Os bens públicos dominicais podem ser alienados, observadas as exigências da lei. Claro, porque eles constituem patrimônio disponível. Artigo 102, os bens públicos não estão sujeitos a uso capião, aí todos, tá? Os de uso comum, os de uso especial e também os dominicais. Artigo 103, como que vai se dar o uso dos bens públicos de uso comum? Pode ser gratuito ou retribuído, conforme for estabelecido legalmente pela entidade a cuja administração pertencerem. Ah, então eu posso usar um bem de uso comum e ser cobrado por isso? Pode, né? Você pode ter ali uma autorização para uso de bem público e você tem que pagar pelo uso desse bem de uso comum, tá? Vamos fazer uma questãozinha, já para fixar esse conteúdo. Prova de 2018, lá da Carlos Chagas, prova para analista jurídico. De acordo com o Código Civil, são bens públicos: a. Os dominicais, tais como os edifícios ou terrenos destinados a serviço ou estabelecimento da administração federal, estadual, territorial ou municipal, inclusive os de suas autarquias. Errado, né? A gente viu que não é isso. Esses bens aqui são bens de uso especial. B. Os de uso comum do povo, tais como edifícios ou terrenos destinados a serviço ou estabelecimento da administração federal, estadual, territorial ou municipal, inclusive os de suas autarquias. Errado, né? Esses aqui são bens de uso especial. C. Os de uso especial, tais como edifícios ou terrenos destinados a serviço ou estabelecimento da administração federal, estadual, territorial ou municipal, inclusive os de suas autarquias. É isso, né? E dominicais se constitui patrimônio das pessoas de direito privado, nada a ver, como objeto de direito pessoal ou real de cada uma dessas entidades. Não, pessoas de direito privado não está contemplada aqui na lei. Então, letra C. Importante, né, pessoal? Lembrem-se que existem entidades da administração que são entidades de direito privado, não são pessoas de direito público. Pegue o caso aí dos bancos públicos, que são estatais. Pega o Banco do Brasil. O Banco do Brasil é a pessoa jurídica de direito privado. Então, os bens do Banco do Brasil não são considerados bens públicos, de acordo com a lei. Porque a lei fala apenas em pessoa jurídica de direito público, inclusive aí as autarquias. Então, as estatais ficam de fora. Mais uma questão, de novo, da Carlos Chagas. De acordo com o Código Civil, uma praça, um quadro assinado por um renomado pintor e as energias que têm o valor econômico são considerados respectivamente bem público de uso especial, bem fungível e bem imóvel. Aqui uma classificação que a gente não trabalhou porque não é cobrada de vocês, mas é uma questão interessante que traz para a gente a temática dos bens públicos. B. Público de uso comum do povo, bem infungível e bem imóvel. C. Particular dominical, bem infungível e bem imóvel. D. Público de uso comum do povo, bem infungível e bem imóvel. E letra E. Público de uso comum do povo, bem fungível e bem imóvel. Aqui, só para esclarecer, esse caso do quadro é um exemplo muito comum dado para ilustrar o conceito de bem infungível. É aquele que não pode ser trocado por outro da mesma quantidade, qualidade, espécie, né? Então, aqui o quadro, obviamente pintado por um renomado pintor, ele é um bem infungível, né? Um quadro do Picasso não pode ser trocado por outro igual. Então, ele não é um bem que não tem fungibilidade. Portanto, a gente já elimina a letra A, eliminamos a letra E, né? A praça é o quê que a gente viu? Como que se faz uso da praça? O uso da praça é um uso coletivo, é um uso comum. Então, bem de uso comum, eliminamos a letra A também, eliminamos a letra C, já tínhamos eliminado a letra E, ficamos ali entre letra D e letra B, né? Então,
público de uso comum do povo, infungível e o final ali, é móvel ou é imóvel? Energia que tem valor econômico é bem equiparado a bem móvel, tá? Então, correta, letra D. A praça é um bem público de uso comum do povo, o quadro é um bem infungível e não, letra B, né? Letra B, né? A praça é um bem público de uso comum do povo, o quadro é um bem infungível e a energia é um bem móvel, letra B. Muito bem, nós vamos começar o tópico de prescrição e decadência já, mas antes a gente vai fazer um intervalinho. Nós vamos falar sobre prescrição e decadência, fazer questões e retomar algumas questões de temas que a gente já trabalhou, pessoal. Já voltamos, tá? Agora voltamos, tá? Desculpa, tivemos probleminha aqui. Voltamos aqui então com o nosso conteúdo. Vamos falar agora sobre prescrição e decadência, segunda e última parte da nossa aula de hoje. Como eu falei, a gente vai comentar esse assunto e também resolver questões, não só sobre prescrição e decadência, mas também sobre outros temas. Bom, quando a gente fala em prescrição e decadência, a primeira coisa que a gente faz é distinguir um instituto do outro, né? O que vem a ser a prescrição, o que vem a ser a decadência? A prescrição, pessoal, está relacionada com a passagem do tempo no direito, sempre. Quando vocês ouvirem falar a palavra prescrição, sempre vai haver relação com a passagem do tempo. Por quê? A passagem do tempo é fundamental para a estabilização das relações jurídicas no direito. Se eu tenho um crédito a ser exercido em face de um terceiro, eu disponho de um tempo para a satisfação desse crédito. Do contrário, se eu restar inerte durante essa passagem de tempo, se eu ficar inerte, essa passagem de tempo vai fulminar a possibilidade de exercício desse direito de cobrar esse crédito. E aí que entra a chamada prescrição, tá? A prescrição, ela é a perda da possibilidade do exercício de um direito. Basicamente isso. Mas e a decadência? O que seria a decadência? Embora haja controvérsias até hoje sobre diferenças entre prescrição e decadência, a gente ainda fica com aquela concepção mais tradicional. Decadência é a perda do próprio direito. Você perde o próprio direito. Não é apenas o direito de exercê-lo, mas sim a perda do direito. Geralmente a decadência está relacionada com aqueles direitos que nós chamamos de potestativos, direitos potestativos. Essa expressão vem ainda lá do latim, do direito romano. O que são direitos potestativos? Eles envolvem sempre uma prerrogativa que implica numa sujeição do terceiro, né? Implica sempre uma sujeição de terceiro. Isso é direito potestativo. O terceiro, ele não pode apresentar uma pretensão resistida, ele apenas se sujeita a isso. Mas quais seriam os exemplos de direitos potestativos que apresentam essa característica de sujeição do outro? Por exemplo, o direito que nós temos de anular determinados atos jurídicos. Esses direitos são direitos que, uma vez passado o tempo, sem que eles sejam exercidos, são fulminados. Envolvem uma potesta, envolve um exercício de um poder e uma sujeição da outra parte. Um exemplo muito tranquilo de direito potestativo é o direito que o empregador tem de demitir o seu empregado. Eu não posso resistir a uma demissão. Mas tem uns casos de demissão injusta, que não era para ser para justa causa. Sim, mas esses são outros casos, né? Mas o direito de demissão, ele é um direito potestativo do empregador em face do empregado. Então, a decadência está, na maioria das vezes, relacionada com o exercício de um direito potestativo. Já a prescrição, não. A prescrição envolve o exercício de um direito subjetivo que pode ser resistido por uma pretensão do terceiro, né? Então, por exemplo, o direito de cobrar uma dívida
esse direito é um direito que não é meramente potestativo. E o exercício desse direito pode ser fulminado pela passagem do tempo, pela prescrição. Vamos ao artigo 189, ele vai esclarecer um pouco melhor para a gente o que é prescrição. Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue pela prescrição, nos prazos a que aludem os artigos 205 e 206. Não caem os prazos para vocês, tá? São só noções gerais de prescrição e decadência. Então, violado o direito, nasce para o titular a pretensão. Então, vejam, essa pretensão diz respeito ao exercício do direito, né? Então, é a pretensão que é fulminada pela prescrição, na medida em que o direito permanece. Tanto que, se eu sou credor de um terceiro, e eu não exerço o direito de cobrá-lo, eu não perco o direito de receber o meu dinheiro. Tanto que ele pode me pagar dali a 10 anos, vamos imaginar, a dívida tinha lá um prazo de 5 anos para eu cobrar. Melhor dizendo, tem um prazo de 10 anos para cobrar, ele me pagou depois de 20 anos. Ele me pagou e depois percebeu, estava prescrito, eu não precisava pagar para ele. E aí ele vai me recobrar a dívida prescrita. Ele tem direito de recobrar? Não. É a chamada obrigação natural, né? A obrigação natural é aquela em que ela pode até mesmo estar prescrita, que ela continua se mantendo como obrigação. Vamos para o artigo 190. A exceção prescreve no mesmo prazo em que há pretensão, né? Então, a exceção que é algo que você opõe à pretensão, vai prescrever no mesmo prazo. Artigo 191. Best-seller total em provas de concurso, tá, pessoal? Temática da renúncia da prescrição. Vamos ao artigo 191, vamos ler com cuidado. A renúncia da prescrição pode ser expressa ou tácita, e só valerá sendo feita sem prejuízo de terceiro, depois que a prescrição se consumar. Tácita é a renúncia quando se presume de fatos do interessado, incompatíveis com a prescrição. Como é que a gente vai traduzir isso aqui? Vamos começar pela primeira parte. Renúncia da prescrição. Então você se pergunta, eu posso renunciar à prescrição? Posso. Se a prescrição me favorece, eu posso renunciar. Quando é que ela é válida? Ela vai ser feita sem prejuízo de terceiro, depois que a prescrição se consumar. Então, se o prazo prescricional era de 10 anos e ele já transcorreu, eu, beneficiado da prescrição, eventualmente beneficiado, posso dizer, não, renuncio ao prazo prescricional. Renunciei ao prazo prescricional. Nesse caso, é válida a renúncia da prescrição, tá bem? Esse caso é um caso de renúncia expressa. Lembre-se, temos duas hipóteses de renúncia da prescrição. A primeira hipótese é essa. A renúncia expressa. Quando eu emito uma declaração de vontade, cujo conteúdo é exatamente esse: renunciar à prescrição. E temos também a renúncia tácita ou implícita. Nesse caso, eu não emito uma declaração expressa de vontade, mas pratico atos que são incompatíveis com a renúncia da prescrição. Por exemplo, vamos ver como é que está na lei. Se presume de fatos do interessado incompatíveis com a prescrição. A dívida está prescrita, mas eu fui lá e paguei uma parcela, tá? Renunciei à prescrição. Se eu estou pagando, renunciei à prescrição. Essa renúncia é uma renúncia tácita. Ela é deduzida a partir de fatos que são praticados pelo interessado. Condutas do interessado. Quem é esse interessado? É aquele a quem a prescrição aproveita.
Vamos para o 192. Os prazos de prescrição não podem ser alterados por acordo das partes. Isso aqui é questão certa em concurso, tá? Até apostaria aí para a prova de vocês nesse artigo 192, porque ele cai em tudo quanto é prova. Ah, eu posso alterar os prazos da prescrição? Eu posso chegar para o outro contratante e dizer, ó, vamos alterar? A prescrição está prevista na lei em 10 anos, vamos jogar para 5 anos? Posso fazer isso? Não, porque prescrição envolve matéria de interesse público, então não está sujeita a alteração mediante acordo, mediante vontade das partes a quem aproveitem ou eventualmente prejudique a prescrição. Seguindo aqui, artigo 193, a prescrição pode ser alegada em qualquer grau de jurisdição pela parte a quem aproveita. Tranquilo, né? Até esse foi um dispositivo mais recente da legislação, não estava lá no texto original. Prescrição pode ser alegada em qualquer grau de jurisdição pela parte a quem aproveita, né? Então, se eu estou sendo cobrado por uma dívida prescrita, eu posso alegar isso em primeira instância, em segunda instância, em terceira instância, qualquer momento eu posso alegar, tá? O 194 foi revogado, nem vou falar sobre ele, tá? O juiz não pode suprir de ofício a alegação de prescrição. Hoje pode, tá? O juiz de ofício já pode reconhecer a prescrição nas causas cíveis. Artigo 195. Os relativamente incapazes, quem é o relativamente incapaz? É, por exemplo, aquele que é o menor púbere, né? Aquele que está entre 16 e 18 anos. E as pessoas jurídicas têm ação contra os seus assistentes ou representantes legais que derem causa à prescrição ou não alegarem oportunamente. Aqui um ponto importante, o relativamente incapaz pode ser prejudicado pela prescrição. Ele poderia ter um direito, uma pretensão, que é fulminada pela prescrição em razão da inércia do seu assistente. Então ele vai ter ação para responsabilizá-los, para responsabilizar esse assistente. A mesma coisa a pessoa jurídica que é prejudicada pela prescrição em razão da inércia de um representante legal, pode também tem ação contra esse representante, tá? Então, o relativamente incapaz e a pessoa jurídica vão ter ação contra os seus assistentes ou representantes legais que derem causa à prescrição ou não a alegarem oportunamente. Nos dois casos, né? Tanto quando você se beneficia pelo transcurso da prescrição, quanto quando você se prejudica, é prejudicado pelo transcurso do prazo prescricional. Artigo 196, a prescrição iniciada contra uma pessoa continua a ocorrer contra o seu sucessor. Então, se eu ajuizei uma ação de cobrança contra, se eu tenho, né, uma pretensão para cobrar uma dívida em face de uma pessoa, né, a prescrição começa a correr, está correndo ali, né, durante todo aquele momento em que a partir do momento em que o direito é violado. Esse é o termo inicial da prescrição, tá? O momento em que o direito é violado. Se essa pessoa vier a falecer, o prazo prescricional não é interrompido nem é suspenso, ele continua correndo em face dos sucessores do falecido, que era o devedor original. Vocês sabem, ou deveriam saber, que quando nós herdamos tanto as dívidas, tanto os deveres, quanto as obrigações, né? Vamos suportar tanto os direitos quanto as obrigações. Nós vamos suportar as obrigações na medida do nosso quinhão hereditário, mas nós somos herdeiros também das obrigações. Por isso, a lógica na aplicação da prescrição para esses casos também. Artigo 207. Vamos falar agora sobre a decadência, né? Já explicamos lá atrás o que é decadência. Decadência é quando o próprio direito é fulminado, e geralmente é um direito potestativo, tá? Salvo disposição legal em contrário, não se aplicam à decadência as normas que impedem, suspendem ou interrompem a prescrição. Não cai para vocês suspensão e interrupção de prescrição, tá? Mas o que vocês precisam saber? Que as hipóteses de suspensão, interrupção ou as hipóteses em que a prescrição não corre, não se aplicam à decadência. Então, por exemplo, caso em que você tenha a constância da sociedade conjugal, a prescrição não corre entre os cônjuges na constância da sociedade conjugal, tá? Mas isso não se aplica à decadência, tá bem? Artigo 208, aplica-se a decadência exposto no artigo 195 e no artigo 198, inciso 1º.
tá? É nula a renúncia à decadência fixada em lei. Então, diferentemente da prescrição, e aqui é um ponto importante, um tópico que pode cair para vocês, não cabe renúncia a prazo decadencial. E aqui vale uma observaçãozinha também. Notem que a lei diz o seguinte, ó, é nula a renúncia à decadência fixada em lei, porque a decadência ela pode ser convencional também. Então vamos colocar aqui, ó, a decadência legal, aquela que tem a sua previsão na lei, 2 anos, 4 anos, enfim, é irrenunciável. A decadência legal é irrenunciável. É importante distinguir porque a decadência convencional, aquela fixada pelas partes, que é possível, né? Diferente da prescrição, a decadência convencional, ela pode sim, ela é passível de renúncia. Vamos para o artigo 211 aqui, ó. Se a decadência for convencional, a parte a quem aproveita pode alegar em qualquer grau de jurisdição, mas o juiz não pode suprir a alegação. Veja, então a própria lei reconhece a existência, a possibilidade de existir decadência convencional, a própria lei fala isso, tá? Aquele prazo decadencial que vai ser fixado pelas partes mediante um acordo de vontades, né? E essa decadência convencional, ela, para ser reconhecida, necessariamente ela deve ser alegada pelas partes. Ela não pode ser reconhecida de ofício pelo juiz. Vamos ao artigo 210. Deve o juiz de ofício conhecer da decadência quando estabelecida por lei. Somente a decadência legal é reconhecível de ofício pelo juiz. Tá? Então, anotem aí. Isso costuma aparecer bastante em prova. Antigamente, apenas a decadência legal poderia ser reconhecida de ofício pelo juiz. O mesmo não acontecia com a prescrição. Mas a gente acabou de ver ali atrás, né? A lei mudou. A lei já foi alterada há vários anos. Então, hoje, tanto a prescrição quanto a decadência podem ser reconhecidas de ofício pelo juiz. Além da alegação da parte, o juiz pode também reconhecer de ofício a prescrição e a decadência. Isso quer dizer o quê? Que se eu entrar com uma ação de indenização, por exemplo, em face da administração pública, tem um prazo de 5 anos para eu ingressar. Se eu entrar com essa ação de indenização e o prazo já tiver passado, né, a ação for já uma ação fulminada pela prescrição, a pretensão aí está prescrita, o juiz vai reconhecer de ofício. Né, e obviamente, esse processo ele vai ser extinto. A mesma coisa acontece com a decadência. Os prazos decadenciais eles são muito mais enxutos, né? Prazo para anulação de negócio jurídico, prazo para anulação de ato jurídico. Então, o juiz ele pode conhecer de ofício a decadência e a prescrição. A decadência legal, né? A prescrição é só legal mesmo, não existe prescrição convencional. Mas a decadência pode ser tanto legal quanto convencional e a decadência legal pode ser reconhecida de ofício pelo magistrado. Vamos de novo ali para o artigo 211. Se a decadência for convencional, a parte a quem aproveita pode alegar em qualquer grau de jurisdição, mas o juiz não pode suprir a alegação, diferente da prescrição, né? A prescrição é só a prescrição legal, então em qualquer instância o juiz pode conhecer da prescrição. Vamos fazer questão sobre isso então, sobre essa temática. A prova ali de 2018, Carlos Chagas, Secretaria da Fazenda, prova recente aqui do Estado, Santa Catarina, auditor fiscal. De acordo com o Código Civil de 2002, os prazos prescricionais A. podem ser alterados mediante acordo entre as partes. B. São interrompidos por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento do direito pelo devedor. Aqui é uma parte que não cai para vocês, mas eu vou explicar já isso aqui.
podem ser renunciados validamente pelo interessado antes de sua consumação, desde que não acarrete prejuízo a terceiro. D, são de 20 anos quando a lei não lhe haja fixado prazo menor. E E, interrompidos contra o devedor principal, não prejudicam o fiador. Bem, aqui a questão correta é a letra B, tá? A interrupção da prescrição, repito, não é tema que cai para vocês, mas é a questão correta. Essa questão foi escolhida porque, no geral, ela trata de temas que constam no conteúdo de vocês. São interrompidos por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento do direito pelo devedor. A prescrição ela é interrompida, volta a correr do zero, né, todo aquele período que passou é ignorado, sempre que houver o quê? Um ato inequívoco, mesmo que extrajudicial, por exemplo, um protesto de título, que importe reconhecimento do direito pelo devedor. Tá? Então, a interrupção da prescrição, ela segue o seguinte critério, né? Olha, ou é a inércia, a ausência de inércia do credor, ou algum ato inequívoco do devedor que reconhece o direito do credor. Então, letra B correta. As outras todas incorretas, né, pessoal? Letra A ali, os prazos não podem ser alterados por acordo entre as partes. A renúncia ao prazo prescricional só depois que ele transcorre. Não é de 20 anos, né, o prazo ali da lei. Interrompidos contra o devedor principal prejudicam, sim, o fiador, tá? Vamos para mais uma questão, prova de 2019. Prova para cartório, remoção. Sobre a prescrição e decadência na Lei 10.406, que é o Código Civil, identifique como verdadeiras ou falsas as seguintes afirmativas. Violada a pretensão, nasce para o titular o direito, o qual se extingue em prazos determinados pela lei civil. Errado isso aí, né? A exceção prescreve no mesmo prazo em que a pretensão. Muito bem, correto. Não se renuncia à prescrição de forma tácita, devendo sempre ser expressa por se tratar de renúncia de pretensão. Falso. A prescrição iniciada contra uma pessoa continua a ocorrer contra o seu sucessor. Verdadeira, né? Então, como é que ficou ali, né? FV, né? FV, letra D, é a correta, é isso? Isso aí, né? Confirmamos ali, letra D, correta. Claro, né? Violada a pretensão, nasce o direito? Não, violado o direito, nasce a pretensão, é invertido. A exceção prescreve no mesmo prazo em que a pretensão? Sim. Não se enuncia a prescrição de forma tácita, devendo sempre ser expressa? Não. A prescrição iniciada contra uma pessoa continua a ocorrer contra o seu sucessor? Sim. Beleza. Então, letra D, ficamos ali com FV. Mais uma provinha aí, 2019. Acerca do Instituto da Prescrição, julgue os itens a seguir. 1. A prescrição pode ser alegada em qualquer grau de jurisdição pela parte a quem aproveita. B. 2. Os prazos de prescrição podem ser alterados por acordo das partes. 3. É de 10 anos o prazo prescricional a ser considerado no caso de reparação civil com base em inadimplemento contratual. Os prazos não caem para vocês, tá? Mas algumas questões, obviamente, misturam tópicos das noções gerais de prescrição das questões mais específicas. Aqui a correta, pessoal, é a letra C, tá? É 10 anos mesmo o prazo para reparação civil com base em inadimplemento contratual. Não é sempre que a reparação civil vai ter esse prazo de 10 anos. No caso mesmo contra a administração pública, os prazos são de 5 anos. Então, letra C, porque a 1 também está certa, né? Você pode alegar a prescrição em qualquer grau de jurisdição, quando você é quem aproveita a prescrição, e a 2 errada, os prazos não podem ser alterados por acordo das partes. Vamos para mais uma questãozinha, também de 2019, agora VUNESP. Quanto ao direito de renunciar à prescrição, indique a alternativa correta. A. Qualquer postura do devedor pode levar a ser considerada como uma renúncia tácita. Será? Acho que não, né? B. A postura irrefutável, explícita do credor é passível de ser acatada como renúncia tácita. C. Os prazos de prescrição podem ser alterados. De novo, olha aí, ó, vê como cai essa questão da alteração do prazo da prescrição por acordo entre as partes, assim como os de renúncia.
D. Tácita a renúncia quando se presume de fato do interessado incompatíveis com a prescrição. E letra E. A renúncia tácita não é reconhecida pelo ordenamento brasileiro, mas apenas para a decadência. Essa aí está errada, né, pessoal? Ó, a correta aqui é a letra D. A renúncia pode ser tácita ou implícita quando você deduz, né, a partir de fatos do interessado que são incompatíveis com a prescrição. Prova aqui de 2018, Câmara Legislativa do Distrito Federal, Carlos Chagas. Considere as afirmações a seguir. 1. A exceção prescreve no mesmo prazo em que a pretensão. Beleza. 2. A renúncia da prescrição pode ser expressa ou tácita e só valerá sendo feita sem prejuízo de terceiro, depois que a prescrição se consumar. Tácita a renúncia quando se presume de fato do interessado incompatíveis com a prescrição. Beleza. 3. Os relativamente incapazes e as pessoas jurídicas têm ação contra seus assistentes ou representantes legais que derem causa da prescrição ou não a alegarem oportunamente. Igualzinho o código. Correto. 4. Os prazos de prescrição podem ser alterados por acordo das partes por serem disponíveis. Não são disponíveis. 5. A prescrição iniciada contra uma pessoa deixa de correr contra seus sucessores. Errado. Então, temos correto aqui 1, 2 e 3, né? Letra A, é isso, né? Letra A é a correta. 1, 2 e 3 são as assertivas corretas. Vamos para mais uma. Prova também de 2018. Aqui, pessoal, a gente vai começar, vamos entrar aqui numa série de questões que trazem temas que nós trabalhamos antes, que é para a gente já ir fixando aí todo esse conteúdo. Luísa possui residências com ânimo definitivo nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, nas quais alternadamente vive. Considerando-se que a residência de São Paulo é onde vive há mais tempo, a residência do Rio de Janeiro é onde passa a maior parte do ano, e a residência de Belo Horizonte foi estabelecida por ela mais recentemente, Luísa possui domicílio em... Vejam, essa aqui tem uma pegadinha legal, né? Porque tem informações ali que não são informações pertinentes para a gente definir qual é o domicílio da Luísa. São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, São Paulo, Belo Horizonte apenas. E aí? O que a gente falou sobre domicílio, pessoal? Que o domicílio pode ser múltiplo, pode ser plural. E é isso que acontece aqui. Se a Luísa tem residência nessas 3 cidades, qualquer uma delas pode ser considerada domicílio. Então, por exemplo, se ela for ré numa ação, a citação pode se dar em qualquer uma dessas cidades. Tá? Qualquer uma delas é considerada domicílio. Vamos para a próxima. Mais uma questão de 2018. Banca Carlos Chagas, analista legislativo. O Código Civil não admite pluralidade de domicílios. 1. Errado, né? Admite sim. 2. No que concerne às relações atinentes à profissão, considera domicílio o local em que esta é exercida. Beleza. Residência e domicílio são conceitos sinônimos. Não, né, pessoal? Não são. Desculpa. O domicílio da União é o Distrito Federal, assim como da pessoa natural que não tem residência habitual. Olha só que absurdo, imagina. Se você é uma pessoa natural que não tem residência habitual, o seu domicílio vai ser considerado Distrito Federal? Não, né? Então, errada. A primeira está errada, a segunda correta, a terceira errada e a quarta também errada. Então, ficamos com a letra A. Apenas a assertiva número 2 está correta. No que concerne as relações atinentes à profissão, considera-se domicílio o local em que esta é exercida. Vamos para a próxima. Prova de 2017, de novo da Carlos Chagas. A Carlos Chagas tem boas questões em direito civil, por isso que a gente colocou bastante aqui, e ela faz muitos concursos, tá, pessoal, para os mais diversos órgãos. É uma fundação bem interessante para vocês estudarem. Ah, mas a minha aqui não vai ser Carlos Chagas. Não é isso que você vai levar em conta também, né? Você vai levar em conta quais as questões que são mais exigentes com o seu conteúdo. Aquelas questões que são mais interessantes para você fixar a matéria. Não adianta, na minha prova vai ser FGV, aí você faz só a prova da FGV. Não, né? Você precisa variar. O que você precisa escolher, o que a gente procura fazer aqui, são questões que são mais interessantes para fixar o conteúdo.
Vamos lá. De acordo com o Código Civil, tem domicílio necessário, entre outros. Quem? O militar, o incapaz e as empresas públicas. O filho menor, o clérigo e o preso. O agente diplomático, o empresário e o interditado. O presidente da República, o falido e as fundações. O marítimo, o preso e o incapaz. Quem? Olha que questão boa, né? A gente viu agora, então vocês estão com essa matéria mais fresquinha na cabeça, mas cuidem para não esquecer. Primeiro, pessoa jurídica não tem essa coisa de falar em domicílio necessário para elas, né? O domicílio necessário são para pessoas físicas, servidores, o marítimo, o incapaz, aquele que cumpre pena. Então, nós vamos aqui para a letra E, né? Marítimo, preso e o incapaz. O marítimo vai ter ali naquele local da matrícula, né, do seu navio, o preso onde ele está cumprindo a sua sentença, e o incapaz, o domicílio vai ser o do seu representante legal. Lembre-se, né, do representante legal. Ah, então quer dizer o quê? Se eu tenho um filho, meu filho está, o meu domicílio é Florianópolis, o meu filho estuda em São José, qual vai ser o domicílio dele? Se ele é o incapaz, o domicílio dele é Florianópolis, que é o meu domicílio, o domicílio do seu representante legal. Próxima questão. Aqui um casinho bem interessante, ó. João, com 16 anos de idade, não emancipado, filho de José e Maria, foi autorizado por seus pais, que são médicos e residiam na cidade de Campo Mourão, a morar com os avós maternos em Curitiba, a fim de matricular-se na escola de sua preferência. Chegando a Curitiba e já instalado, João alistou-se eleitor. No mesmo dia do embarque do filho, seus pais transferiram a residência definitivamente para Londrina, passando ambos a clinicar 3 dias de semana nessa cidade e a mãe em 2 dias alternados também na cidade de Arapongas. Enquanto o pai também em 2 dias alternados na cidade de Cornélio Procópio, viajando e retornando a Londrina no fim de cada dia de trabalho naquelas cidades. Nesse caso, o domicílio de João é, olha que casinho interessante, ó, Carlos Chagas, a banca, olha que interessante. Primeiro, o João é o quê? Você tem que ver se ele é um capaz ou incapaz. Ele tem 16 anos de idade e não é emancipado, então ele é um incapaz, né? Então qual é o domicílio dele? O domicílio dele é o dos pais. Ah, mas onde é que moram esses pais? Onde é que eles têm residência fixa? Onde é que está o domicílio deles? Qual a informação que dá para a gente a questão? Os pais têm ali, ó, Londrina, né? Eles transferem a residência para Londrina, clinicam 3 dias por semana nessa cidade, a mãe 2 dias alternados também em Arapongas, o pai também vai para Cornélio Procópio, viajando e retornando a Londrina. Então vejam, temos um caso aí de, que é um caso que envolve aparentemente multiplicidade de domicílios, mas vejam, onde que eles moram mesmo? Olha só, a residência definitiva deles é em Londrina. Ah, mas eles não clinicam fora? Sim, mas lá é o domicílio profissional deles. Esse domicílio vai valer para as suas relações profissionais. Para fins de domicílio do João, que é o incapaz aqui, o domicílio deles é a cidade de Londrina, tá? Boa pegadinha aqui nessa questão, porque ela te confunde, né? São tantas informações colocadas pelo examinador que a gente fica confuso. Tá, o cara está morando com os avós, mas não interessa. Os avós não são representantes legais, o representante legal é o pai. O pai só mandou ele para estudar com os avós em outro município. Olha que interessante isso, né? Então não vai ser a dos avós. Ah, mas os pais, eles moram em Londrina, mas eles clinicam em outras cidades. Não importa. Qual o domicílio deles? É Londrina. Se a pergunta fosse, caso o convênio médico quisesse comunicar determinada medida ao pai do João. Bom, ele é médico, clinica em quais cidades? Tais e tais e tais. Então, para fins de relações profissionais, esses municípios podem ser considerados todos domicílios do pai do João. Vamos para mais uma. Ó. Também envolvendo domicílio. Manuel trabalha na cidade de Cajamar, reside alternadamente nas cidades de Jundiaí e Campinas, com ânimo definitivo, e passa férias ocasionalmente na cidade de Itatiba. De acordo com o Código Civil, consideram-se domicílios de Manuel. Jundiaí e Campinas, Cajamar quantas relações concernentes à profissão, Jundiaí e Campinas apenas, Cajamar, Jundiaí, Campinas e Itatiba, Jundiaí, Campinas e Itatiba. Itatiba fica fora, porque ele só passa férias lá, então ele não tem residência com ânimo definitivo.
Se ele reside alternadamente em Jundiaí e em Campinas, então os dois são municípios, esses dois municípios são domicílio para ele. Agora, Cajamar, como é que funciona? Se ele trabalha em Cajamar, para fins de relações profissionais é Cajamar, né? Então, correta aqui, letra C. Tomem cuidado, viram como em questões objetivas as bancas podem complicar a vida de vocês. Essa aqui, de novo, é uma questão da Carlos Chagas, mas nada impede que a Getúlio Vargas faça uma questão nesse sentido, que FEPESE faça questão nesse sentido, que são bancas com as quais nós estamos mais acostumados aqui, né? Então, tomem cuidado. Bom, pessoal, nós encerramos por aqui esse conteúdo. Nós temos para revisar com vocês algumas questões ainda, tá? Nós vamos fazer algumas questões sobre direito de personalidade, nós temos questões sobre ainda sobre direito de personalidade, capacidade, né? Vamos retomar aquelas questões sobre a temática dos bens públicos. Tudo isso nós vamos fazer no nosso próximo e último encontro, né? Daqui a 2 dias a gente se encontra, os próximos dias aí, para retomar esse conteúdo. Então a gente vai fazer uma revisão. Direito de personalidade mesmo, eu acho que é um tema que vale a pena a gente retomar. Nós vamos retomar essa temática e fazer bastante questões sobre esses temas. Então a gente fica por aqui. Esse material vai ficar disponível para vocês também, para vocês refazerem essas questões, revisarem esse conteúdo, e na próxima aula, como eu falei, a gente faz uma espécie de aulão final com praticamente todo o conteúdo que foi visto, sobretudo nos nossos 2 primeiros encontros, tá? Lei de introdução, capacidade civil, direitos de personalidade. Principalmente esses 3 tópicos nós vamos trabalhar, tá? De qualquer forma, fica aí para vocês o material para vocês estudarem. A gente tem o e-mail disponível, quem quiser fazer reclamações, sugestões, quem quiser também elogiar, a gente aceita, claro, né? E a gente vai estar sempre procurando aprimorar o conteúdo para deixar vocês numa sintonia fina, para vocês terem o melhor desempenho possível na prova que se avizinha, né? No concurso aí que está se aproximando, certo? Então, um abraço, bons estudos, bom descanso, aproveitem.